Já pensou que está por trás do fracasso de muitas pessoas? Porque grande parte da população mundial bloqueia seus sucessos com vícios e medos, sem conseguir superá-los. Napoleon Hill, um grande estudioso do século XX, nos forneceu as respostas para essas perguntas baseadas em uma entrevista que ele fez com ninguém menos que o próprio diabo. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e fique ligado neste Podflix até o final para conhecer essa história incrível. Agora falaremos do livro Mais Esperto que o Diabo e como ele pode nos ajudar a ter uma vida mais próspera e mais feliz. Nossa história começa quando Napoleon Hill consegue uma entrevista exclusiva com o próprio diabo. Nela, ele é capaz de fazer perguntas e de receber respostas dessa entidade tão conhecida e tão rejeitada por nós. Para início de conversa, o diabo apresenta-se como um tipo de energia negativa que controla 50% de todos os nossos átomos. Com isso, toda forma de fracasso, pensamentos negativos e corrosivos são causados por essa energia denominada diabo. Aí você se pergunta, e a outra metade de nossos átomos é formada pelo quê? Isso o próprio diabo responde. Ele nos explica que a outra metade é dominada por sua oposição, ou Deus, como chamamos. Para essa outra metade, a fé, a positividade e a crença no sucesso são os fatores determinantes. E é aí que entra um ponto importantíssimo em nosso bate-papo. Porque muitas pessoas agem controladas pelo diabo se ele é dono de apenas 50% de nossos átomos e células. Sobre isso, o diabo nos responde simplesmente que suas técnicas são bem mais eficientes do que as usadas por sua oposição. Na verdade, ele controla 98% das pessoas da Terra com suas ferramentas de persuasão. Sobre essas técnicas, o diabo nos apresenta detalhe por detalhe de cada uma delas. Ele explica que gosta muito de usar os medos para nos enlaçar em sua rede. Esses medos são diversos, como o medo da morte, da crítica, da saúde, da velhice, da pobreza, da perda do amor e de problemas. Por meio desses medos, o diabo nos encaminha para vícios, que irão suprir a ansiedade causada por eles. Por exemplo, alguém com medo da crítica pode se acostumar a ficar preso à zona de conforto. Ou talvez, uma pessoa pode encontrar alívio ao comer demais ou por beber além da conta, fumar cigarros e usar drogas. Tudo isso leva a um estágio bem importante na estratégia do Senhor Diabo. Algo que ele chama de alienação. Por meio da alienação, não somos capazes de pensarmos de forma independente. Normalmente, seguimos por caminhos que aparentemente nos farão bem e que irão satisfazer nosso lado emocional. Além do mais, Vossa Majestade, o Diabo, menciona que uma pessoa alienada é vulnerável. Ela não consegue usar o pensamento positivo e a fé para ter sucesso. Por isso, torna-se um alvo fácil para ser tragado a um abismo sem resultado e sem sentido na vida. Agora chegamos no momento de autoanálise. Você está se deixando abater por medos e sendo enlaçado por vícios? O que você pode fazer para sair de uma situação que está te puxando para baixo? Pense nessas questões, porque mais para frente te entregaremos o segredo para fugir da alienação. Mas será que o diabo realiza todo esse processo sozinho? Essa foi uma resposta que ele respondeu de forma icônica, e creio que você ficará pasmo com a resposta. Nosso entrevistado respondeu que recebe ajuda de ninguém menos do que pais, religiosos e professores. Isso mesmo! Esses falsos heróis que temos em nossas vidas normalmente nos guiam intencionalmente para o caminho da alienação. E como isso acontece? Essas pessoas são responsáveis por gerar bloqueios e atitudes mentais longe de nossa autonomia. Por exemplo, muitos pais e professores podem querer que seus filhos e alunos tenham boas notas, um ótimo diploma e um excelente emprego, como toda pessoa normal. Mas, para isso, a criança é aconselhada a seguir um molde que, muitas vezes, é o contrário de seus talentos e paixões. Ou, talvez, a criança fique presa a um estilo de vida que não lhe trará riqueza e sucesso pessoal, uma vez que ela foi exposta a um modo de ensino baseado em notas e em um padrão pré-formatado. Agora, pense nos religiosos. Eles fomentam o medo da morte quando nos ensinam a seguir um caminho determinado por seus dogmas para aproveitarmos um pós-morte digno. Além disso, em alguns casos, somos guiados a buscar o mínimo necessário para viver, o que nos leva a uma vida pobre e distante do sucesso pessoal e profissional. Com isso, podemos perceber que esse sistema padronizado é fundamentado na ideia da alienação. Isso porque somos induzidos a seguir por um caminho convencional sem nem mesmo nos questionarmos sobre o que realmente queremos para a nossa vida. Em nenhum dos cenários apresentados anteriormente, somos orientados a pensar de maneira independente sobre o que queremos fazer ou sonhar. Para completar, o diabo afirma que a alienação
é uma das principais razões que distinguem as pessoas pobres das ricas. Isso porque grande parte das pessoas que são pobres, tanto em quesito financeiro quanto em quesito mental, possui diversos filtros em relação à riqueza, e veem o fato de ganhar dinheiro como algo pejorativo ou contra os padrões da sociedade. Em contrapartida, a maioria dos ricos mantém um padrão mental positivo e não vê na riqueza um malefício. Afinal, pode até usá-la como meio para o desenvolvimento e evolução da sociedade, como em projetos filantrópicos, humanitários e sustentáveis. Em outras palavras, a riqueza também pode significar avanço e melhoria. Ok, agora você já entendeu quem é o diabo, quais ferramentas ele usa para nos enlaçar e já sabe sobre a alienação e sobre os ajudantes dessa entidade negativa. Mas depois da alienação, o diabo nos apresenta um próximo passo. Desse passo, segundo ele, é impossível sair. Esse estágio é denominado a lei do ritmo hipnótico. Por essa lei, nossos hábitos ficam enraizados em nosso subconsciente. A partir daí, realizamos nossas ações sem mesmo pensarmos ou estarmos de fato conscientes do que estamos fazendo. É como cair num redemoinho, não há volta. Mas então, como ser um não alienado e fugir das garras do diabo e de seus medos e vícios? Ou melhor, como ter sucesso, prosperidade e riqueza? Isso até mesmo o próprio diabo responde relutante. Mas saiba, não é fácil seguir por esse caminho. Afinal, são apenas 2% da humanidade que conseguiram. Hill apresenta em sua entrevista que conseguir ser um não alienado é totalmente possível e que qualquer um pode conseguir. Então vamos para o nosso remédio, ou remédios, contra a alienação. Primeiro de tudo, você deve ter um objetivo principal bem definido. Procure por algo que você veja sentido em fazer e torne isso um objetivo para seu momento de vida. Definir esse objetivo fará com que você fuja de vícios e de medos e tenha fé naquilo que está fazendo. O mais importante nesse passo é que você estará definindo algo para a sua vida de acordo com seus valores e em que realmente acredita. Ou seja, você estará pensando por si mesmo, ao contrário de ser um alienado. Além de ter um objetivo principal bem definido, você deve ter disciplina. Diga não a prazeres imediatos e a situações que não te levarão a seus objetivos. Faça o que deve ser feito na hora que deve ser feito. Afinal, saber qual motivo seguir não garantirá que você percorrerá esse caminho. Por isso, a disciplina e a constância são necessárias para que você ande e evolua. Também saiba que errar é parte do processo. O erro é um obstáculo próprio do caminho para o sucesso. Use-os de forma sábia e aprenda com eles. Segundo Napoleon Hill, uma das características que define uma pessoa alienada é justamente o fato de repetir várias e várias vezes os mesmos erros. Portanto, siga o caminho oposto e nunca deixe de tirar grandes aprendizados de seus erros. Aliás, como o próprio autor diz, em toda dificuldade existe uma semente de um benefício equivalente. Ainda mais, um outro conselho do autor é se aproximar de outras pessoas que irão te ajudar a atingir seus objetivos. Por isso, faça parte de um grupo de pessoas que irão te levar a atingir seus objetivos. Procure sempre aprender com elas. Na prática, isso pode ser feito também por livros e cursos, sejam físicos ou online. Neles, além de aprender, você poderá ampliar muito seu networking, ou seja, sua rede de contatos. Tudo isso deve ser feito com paciência. Nada de fazer algo agora e esperar os resultados amanhã. O sucesso leva tempo para aparecer, e ele só será alcançado com consistência ao longo de muito tempo de esforço. Outro ponto interessante abordado pelo autor é ter harmonia entre seu lado espiritual, mental e físico. Alinhe-os com mensagens e ações positivas para te trazerem uma vida próspera e bem-sucedida. Por fim, você deve pensar de forma racional antes de agir. Assim, faça planos e pense em caminhos que irão te levar a seus objetivos. De nada adianta ficar socando o ar. Portanto, seja certeiro em suas ações. Com isso, depois de entender esses novos conhecimentos, escute o episódio novamente e deixe tudo bem claro em sua mente. Faça um apanhado daquilo que pode ser um medo ou um vício e use os princípios para combatê-los. Faça como Napoleon Hill. Sempre tenha pensamentos positivos, um propósito definido e um plano de ação. Nada de alienação a partir de agora. Aprenda mais sobre dinheiro e formas de gerar riqueza e renda residual no podcast do livro O Negócio do Século XXI, aqui no Podflix. O caminho para aprender o mais importante de um livro com resumos dignos de maratona.
Se ficou curioso para escutar o próximo episódio, então ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades. E até a próxima! Descubra um segredo na descrição.